Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, a nova marca da BMF-Bovespa, aqui no centro de São Paulo. 3 dos 21 frigoríficos que estavam sob investigação do Ministério da Agricultura por denúncias de irregularidades durante a Operação Carne Fraca da Polícia Federal já receberam permissão para voltar a exportar carne. No comércio de São Paulo, aumenta a confiança do setor em relação à recuperação da economia. E no programa de hoje nós também vamos falar do recall de carros fabricados pela montadora japonesa Toyota. Mais de 500 mil proprietários serão chamados para fazer reparos gratuitos no airbag. Tudo isso agora, aqui no Cenário Econômico. O presidente do Banco Central, William Goldfein, participou hoje da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Durante a sessão, defendeu as várias reformas em discussão no Congresso, como importantes para a continuidade do processo de queda de juros. Pedro Henrique Moreira está ao vivo agora em Brasília e tem mais informações. Pedro, boa noite. Olá, Piotto, boa noite para você, boa noite a todos. Essa vinda do presidente do Banco Central é em cumprimento ao regimento interno do Senado, que prevê aí 4 reuniões por ano para avaliar a política monetária nacional. Ele respondeu perguntas aos senadores por cerca de 2 horas e foi muito questionado sobre os juros cobrados no Brasil. Com relação à taxa básica da economia, a taxa Selic, ele disse que os senadores perguntaram quando que a taxa iria baixar. Então ele disse que é muito complicado na posição que ele ocupa comentar esse tipo, dar esse tipo de resposta, porque sabe que pode influenciar os mercados. Ele disse que o caminho correto para falar sobre isso é os comunicados oficiais do Banco Central. Mas aí ele disse sim que vê aí, assim, na medida que as reformas, que os ajustes forem sendo aprovados e forem entrando em vigor, que há sim uma expectativa aí de melhora que permita a queda dos juros. Ele disse, inclusive, de que há sinais de que o pior pode ter ficado para trás e acredita aí que a evidência sugere uma retomada gradual da atividade econômica ao longo deste ano e um crescimento mais vigoroso em 2018. Com relação aos juros bancários, com relação ao spread, aquela diferença que é cobrada aí, a diferença do valor que os bancos pagam para captar dinheiro e a diferença do valor que eles cobram dos clientes, o presidente do Banco Central disse que isso se deve a uma série de fatores, entre eles a inadimplência. Ele deu um número bastante interessante. No ano passado, os bancos teriam tido um prejuízo de 125 bilhões de reais com calotes e mesmo assim lucraram 80 bilhões. Então ele disse que hoje o bom pagador, melhor dizendo, paga juros mais altos por causa do mal pagador. E lembrou aí aos senadores uma série de medidas que o Banco Central vem tomando desde dezembro para tentar mudar esse cenário, melhorar essa situação, como por exemplo incentivar o cadastro positivo, permitir outras garantias, no caso dos empréstimos. E ele também defendeu uma concorrência maior. Piotr, ele criticou uma regra aqui do Brasil que exige um decreto presidencial para que bancos estrangeiros possam operar no país. Ele defendeu o fim dessa regra. Para finalizar, os senadores também pediram uma reunião com o Conselho Monetário Nacional para tratar dos juros cobrados por aqueles fundos constitucionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os senadores avaliam que esses juros estão muito altos. Piotr. Muito obrigado, Pedro. Há 2 informações sobre juros aí. Tem reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que decide a nova taxa Selic na semana que vem. Terça e quarta terá uma nova reunião do Copom, portanto, quarta-feira deve sair a nova taxa Selic. Há toda uma expectativa de redução também dessa taxa Selic. E sobre o spread bancário, que evidentemente tem só como referência a taxa Selic, mas ainda é muito alto no Brasil, o spread vale de novo repetir aquela diferença entre o que você paga para o banco quando você empresta o dinheiro do banco e quanto ele remunera você quando você tem um dinheiro aplicado no banco. Essa diferença é exatamente o que se chama de spread bancário e é gigantesca. A gente falava outro dia aqui, já com as novas regras do cartão de crédito, que o cartão de crédito, por exemplo, se comparar o que se tem hoje verdadeiramente, apesar das novas regras, é que chega a 481% ao ano de juros, ou seja, uma dívida de R$1.000 no cartão vai a 500 e poucos reais, 5 mil e poucos reais no final de 12 meses se você não pagar absolutamente nada. Ou seja, é muito diferente de uma aplicação de poupança, por exemplo, que rende em torno de 0,5% ao mês
não chega sequer a 14% ao ano, ou seja, é uma remuneração muito baixa. Na verdade, 7% ao ano, 7,5% ao ano é o que se tem. E, evidentemente, tem um questionamento aí se os juros altos é que não geram inadimplência, esse juro exorbitante que o banco cobra no empréstimo, se é isso que também não aumenta a inadimplência, que o banco reclama dizendo que essa é a razão do spread bancário. A discussão vai longe porque o Banco Central começou em janeiro a pôr a mão nesse vespeiro e tentar discutir o porquê que esse spread continua alto no Brasil. Bom, vamos lá. São Paulo está recebendo a maior feira de negócios da construção civil da América Latina. O evento vai até sábado e mostra as inovações em produtos, técnicas e serviços ligados à construção e arquitetura. A Vanessa Casalino tem as informações da FEICOM, ao vivo da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Olá, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. Mais de 60 mil lojistas de todo o país devem passar pela feira, considerada a principal vitrine do setor. A Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção acredita que o evento deve gerar uma antecipação de negócios superior a 500 milhões de reais, ajudando a movimentar toda a cadeia produtiva. O setor ensaia agora uma recuperação, depois de 2 anos de resultados ruins. Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre do ano, houve um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas nos últimos 12 meses, o desempenho é negativo em 5%. Mas o setor espera uma melhora, ainda este ano, de 4% no varejo. Vamos ver. Em termos de varejo, a expectativa é desses 4% comparado ao ano passado. E se falando do lado da indústria, do lado da produção, é se manter os mesmos números de 16%. Parece uma informação negativa, mas não. O setor veio em queda muito grande. Então agora já se mantém e a gente acredita que até pelo clima que está sendo aqui na feira, um otimismo para o segundo semestre, pode ser que esse número seja até diferente. Mas pelo menos o que está projetado é de se manter estável. As pessoas hoje já estão se sentindo um pouco mais confiáveis em encarar um financiamento, né? Então, com isso, o setor imobiliário vai começar novamente a trazer os lançamentos e aí a roda da construção começa a girar novamente. É bom lembrar, né, Piotr, que o setor da construção civil é um dos que mais empregam trabalhadores. Como a gente sabe, hoje existem 13 milhões e meio de desempregados e é bom que a atividade cresça, né, desse setor o mais rápido possível, Piotr. Se a roda da construção gira, gira também a roda do emprego, como observou aí, né, Vanessa? Obrigado, hein? Bom, e o IBGE divulgou hoje a produção da indústria brasileira. Nós vamos falar com a repórter Alessandra Lago, no Rio de Janeiro, que tem outras informações. Alessandra, o destaque ficou para quais setores exatamente? Boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Então, a produção industrial aqui no Brasil teve variação de 0,1% em fevereiro desse ano. Se manteve praticamente estável. Em relação a fevereiro do ano passado, houve queda de 0,8%. A produção do parque industrial brasileiro retraiu 4,8% se a gente for comparar aí no acumulado dos últimos 12 meses. Mas, em janeiro, o acumulado era de 5,4%. Esse último número de 4,8% indica que está havendo uma redução da queda dessa diminuição da produção industrial, ou seja, pode começar a se recuperar. Os setores que apresentaram impacto positivo foram da indústria de automóveis, que é também um ponto importante porque movimenta outros setores industriais, que teve alta de cerca de 6%, e do setor de máquinas e equipamentos, que apresentou alta de 9,8%. Esse setor também é importante porque indica que há interesses em produzir, o setor de máquinas. E já os setores que tiveram resultado negativo estão os de produto de higiene e limpeza, que teve uma queda de 3,7%, celulose, papel e produtos de papel teve uma queda de 5,4%, metalurgia teve uma diminuição de 1,9% e extrativismo 0,5%, Piotr. E a confiança do comércio em São Paulo voltou a subir na pesquisa realizada em março. Os dados são da FEComércio São Paulo, que afirma que o índice do mês passado é o melhor desde janeiro de 2015, mesmo estando ainda na fase pré-otimismo em relação à recuperação da economia de forma mais sólida. Vamos dar uma olhadinha aqui
no gráfico que nós preparamos aqui, são os números dessa pesquisa mais recente. Olha, subiu 6,1%, chegou aos 98 pontos em março agora de 2017. Se comparado ao número de fevereiro, tinha chegado a 92, esse crescimento de 6,1 pontos, de 6,1%. Vamos dar uma olhadinha agora nessa outra comparação. Se a gente olhar de março deste ano para março do ano passado, terrível e difícil ano de 2016, bom, aí o crescimento é bem maior, quase 30% de aumento. Essa é a realidade daquela coisa que eu tenho falado aqui com muita frequência, desse ano de que a gente carrega, quando a gente olha para o ano 2016, quando a gente compara os últimos 12 meses, o número sempre é mais baixo se comparado de um mês com o outro deste ano. Mas quando a gente olha também o comparativo deste ano, do mesmo mês como o ano passado, como o ano passado a situação era muito ruim, evidentemente que você tem um cenário de melhora ainda maior este ano. É o que prova aqui essa comparação de março de 2016 com março agora de 2017, um crescimento de quase 30% na confiança do empresário do comércio em São Paulo. Chegou aos 98 agora neste março, só que aí tem uma outra informação adicional. É o que se chama aqui da fase pré-otimismo, porque na escala da FEComércio ela vai de 0 a 200. O 100 é exatamente a divisão entre pessimismo com relação à economia e otimismo em relação à recuperação econômica. Nós estamos com 98, o dado importante é que ele vem subindo, portanto é o que se chama de fase de pré-otimismo, mas ainda está no que se classifica de pessimismo. Vamos dar uma olhadinha, essa tabela mostra um pouco melhor. E por que é uma fase de pré-otimismo? Não é exatamente apenas uma avaliação otimista da situação, não. É que as empresas com mais de 50 funcionários já estão nessa fase há algum tempo. Elas chegou a 109 pontos agora, e apesar de uma queda nessa última pesquisa de 3%, elas continuam na fase do otimismo já passaram essa barreira do 100. As empresas menores, as com menos de 50 funcionários, é que tem uma situação que ainda estão na fase do pré-otimismo, ou seja, na fase do pessimismo. Tem 98 pontos, mas subiu 6,4%, por isso que subiu a média também as empresas com até 50 funcionários. Essa é a realidade que nós temos em relação à confiança do comércio de São Paulo. Bom, agora tem um outro assunto aqui que a Toyota anunciou um recall de mais de 500 mil veículos da marca que estão à venda no Brasil. A empresa detectou um defeito no acionamento do airbag, que ao se abrir no caso de um acidente poderia causar ferimentos graves e até fatalidades, tanto do motorista, o airbag do motorista, quanto do airbag do passageiro, ou seja, que está exatamente do lado. No caso do airbag, a fabricante é a japonesa Takata e já apresentou problemas em veículos de outras montadoras. Vamos dar uma olhadinha aqui no tamanho desse recall que a Toyota vai fazer aqui no Brasil. Olha, o número, portanto, são mais de 538 mil veículos com esse problema específico no airbag, no acionamento do airbag dessa marca Takata, que na verdade fornece para a Toyota, mas para outras montadoras também. Os 3 modelos envolvidos, na verdade são 4 modelos, acontece que a Hilux e a SW4, a diferença é que uma é picape e a outra é aquele jipão fechado, mas enfim, é o mesmo modelo em tese. Mas tanto Corolla, Etios, Hilux e SW4. O Corolla de 2010 a 2014 é a maior parte do recall, até porque é um dos carros mais vendidos também. 223 mil carros vão passar por esse recall. Fabricados entre 2010 e 2014, você que por acaso tiver um desses modelos, vale a pena verificar na montadora se o seu modelo especificamente, se aquele número que você tem ali de fábrica faz parte desse recall. O Etios de 2012 a 2014, no caso da Hilux, 2011 a 2014 com 176 mil veículos. Agora tem um detalhe, esse aqui, se a gente fizer uma comparação só do ano passado para cá, é o terceiro recall anunciado pela Toyota, no mundo e no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nesse que foi o maior de todos aqui. Um problema no airbag também, mas também tinha um problema no tanque de combustível. Em veículos da marca foram 3.370.000 carros da Toyota ao redor do mundo. E o problema ali envolvia esses modelos, o Prius, o Corolla, que é vendido aqui, e Lexus, entre 2012 e 2014, dependendo do modelo. Detalhe que a Lexus é a marca de luxo da Toyota, ou seja, carros de alto valor agregado, de preço muito alto. Mas foram 3.370.000 veículos, é verdadeiramente muito grande. Vamos dar uma olhadinha agora no outro recall que a Toyota anunciou em 2016, no ano passado. Vamos lá, 300 mil veículos aqui no Brasil. Envolvia o Corolla, também o Corolla e o Etios. O problema já era o airbag também. Fato é que agora, no caso do Corolla, são os modelos desde 2010 que estão apresentando defeito e que a montadora chamou para fazer o recall. No do ano passado era um pouco menor, tanto que envolveu só 300 mil veículos e era de 2012 a 2014. Ou seja,
é um problema recorrente, não envolve somente a Toyota, outras marcas tiveram problema com o caso do airbag, dessa mesma fabricante, mas recall é um assunto que tem, de alguma forma, feito parte da realidade hoje no mundo. Não só de veículos, mas também de outros produtos. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto depois do intervalo. A gente tem na sequência o intervalo e depois também os números do mercado financeiro. Mas na entrevista aqui do estúdio hoje, aqui no Cenário Econômico, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, por que é que há tanta volta de produto e chamamento de fábrica para fazer uma correção num produto que saiu. O controle de qualidade não está atendendo de forma satisfatória todos os produtos. A gente fala disso logo depois do intervalo. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, participou hoje de um encontro em Buenos Aires, na Argentina, com outros ministros de países da América do Sul para tratar da crise gerada pela Operação Carne Fraca. Apesar de muitos países terem recuado de sanções à carne brasileira, o governo ainda investiga e monitora várias unidades envolvidas na operação. 3 dos 21 frigoríficos que estavam sob monitoração já foram liberados para voltar a exportar carne. Uma informação do próprio ministro divulgada há pouco é que a Coreia do Sul, aliás a primeira que voltou já a aceitar o frango brasileiro, já voltou também a aceitar agora a importação de carne suína de Santa Catarina. Vamos ver então como ficou a cotação das ações dos principais frigoríficos nas negociações de hoje aqui na Bolsa. Vamos dar uma olhadinha, olha. Minerva e Marfrig estão em alta, 1,94%, Minerva e Marfrig 1,23%, BR Foods em baixa, de 0,49%, a JBS com 1,38% foi uma das principais baixas hoje aqui em todo o pregão da Bolsa aqui. Bom, e agora também os números do mercado financeiro, como um todo, o índice Bovespa hoje fechou em alta de 0,85%, alta de 65 mil pontos, 768. E o dólar, a cotação do dólar já fechado também, queda de 0,51% a R$ 3,09. E a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a redução das tarifas de energia de 3 distribuidoras. As novas tarifas entram em vigor neste sábado. Da redação da TV Brasil em São Paulo, Vanessa Casalini com os detalhes. Vanessa. Piotr, as reduções valem para consumidores de municípios de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os atendidos pela CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, vão ter redução de 9,62% nas tarifas residenciais. Já as industriais vão ter queda de 12%. A CPFL atende mais de 4 milhões de consumidores no interior do estado. No Mato Grosso vão ser beneficiados os clientes da Energisa, uma redução de 1,85% para os residenciais e 2,35% para os industriais. Lá são mais de 1.300.000 consumidores. Já para os da Energisa Mato Grosso do Sul, a queda vai ser de 1,69% para residências e de 2,68% para a indústria. Mas ao todo, são mais de 990.000 unidades por lá. Por outro lado, uma nova previsão da ANEEL indica que a bandeira tarifária vermelha deve seguir até o fim do ano. Isso significa uma cobrança adicional nas contas de luz de pelo menos R$ 3,00 a cada 100 kW de energia. A ativação da bandeira vermelha se deve à proximidade do período seco nas regiões sudeste e centro-oeste do país, onde estão concentradas as principais hidrelétricas. Até agora, as chuvas não foram suficientes e já foi preciso acionar as termoelétricas, que geram energia a um custo mais alto. Por isso, a nova previsão é de energia com custo extra até novembro, Piotr. Obrigado, Vanessa. E há pouco nós mostrávamos aqui o tamanho do recall anunciado pela Toyota, que chamou os proprietários de 530 mil veículos da marca aqui no Brasil. O problema dessa vez é relacionado ao acionamento defeituoso do airbag em caso de acidente. No ano passado, houve 2 outros recalls da empresa. Um que valia para o mundo todo e que envolveu mais de 3 milhões de veículos e também outro que veio aqui no Brasil de 300 mil veículos. Maria Inês Dolce, da Proteste, está conosco aqui justamente para falar desse assunto. Maria Inês, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Uma satisfação. Está lhe chamando a atenção esse tanto de recall a toda hora? Desta vez é a Toyota. A Toyota é o terceiro em 2 anos aqui, se você levar em conta esse tamanho do recall que ela fez. Mas outras montadoras passam, aliás, com problema no airbag de novo, da mesma fabricante, essa Tanaka, que é uma fabricante japonesa. Agora, qual é exatamente a razão que vocês que são dessa área imaginam que pode estar ocorrendo dentro das empresas? Olha, é impressionante a quantidade de recalls, o aumento de recalls. Agora, o que tem que ser visto é justamente a linha de produção e a qualidade.
né? Isso tem que ser acompanhado pelas empresas para que os veículos, eles mesmo que estejam no mercado, sejam rapidamente recolhidos. Os recalls têm demorado muito, alguns deles colocam em risco a vida do próprio consumidor e do ocupante do veículo, né? E dos passageiros. Agora, existe também uma certa resistência das empresas em promover o recall, principalmente quando os carros são importados, porque hoje nós temos um grande problema do pós-venda, reposição de peças que demora muito, mas isso não deveria estar acontecendo, porque uma vez que você importa, você também tem que importar os acessórios todos, caso haja necessidade de trocas. Por outro lado também, o consumidor, ele acaba não sabendo como resolver, ele vai até a concessionária também acaba demorando, e isso vai criando ali, vamos dizer, uma certa demora em reconhecer que há necessidade do recall. O recall tem uma imagem positiva, que eu vejo aquela empresa preocupada, detectado um problema, ela vai lá e quer corrigir. Evidentemente, isso tudo está na previsão dela. Mas quando alguém compra um carro hoje, sabendo desse tanto de recalls que está havendo, independentemente da marca, com raras exceções, a confiança no veículo de uma indústria que aposta e investe muito em tecnologia já diminuiu, não diminuiu? Olha, é lógico que sim, diminui a confiança. E por outro lado também o consumidor acaba tendo receio de comprar o veículo daquele, vamos dizer, daquele fabricante. Agora, se existe sim alguma peça com defeito, isso rapidamente tem que ser informado para o consumidor, tem que trazer inclusive a forma como ele vai resolver o problema. Então, o carro tem que voltar para poder ter a reposição da peça defeituosa para que não haja riscos. Mas mesmo fazendo o recall, né, chamando de volta os veículos, a responsabilidade do fabricante existe, né? Então, se um consumidor sofreu um acidente grave decorrente daquele defeito, daquela falha, o fabricante também responde, o consumidor pode requerer esse dano. E ele responde se ele fez ou se ele não fez o recall, apesar do chamamento da empresa? Ele responde das duas formas, né? Ele responde quando ele faz o recall, então ele tem a responsabilidade de chamar, de repor a peça, e ele responde também mesmo após o recall. Se houver algum acidente com esse veículo, ele também vai ter que provar que a nova peça foi capaz de... que a nova peça, na verdade, não causou o problema. Agora, tem uma questão importante que não existe um cruzamento hoje, né, dos acidentes causados pelas peças defeituosas de veículos. Deveria ter um cruzamento dos veículos que estão no mercado, aqueles que causam acidentes nas estradas, até para saber qual o motivo desses acidentes, se é pelo recall, pela falha, nas peças de alguns veículos ou não. Isso não existe aqui no Brasil ou não existe no mundo? No Brasil não existe esse cruzamento, então dificilmente você sabe se foi acidente por negligência, imperícia do próprio motorista ou se foi falha naquele veículo, né? Um defeito naquele veículo. Agora, Marinês, vamos imaginar uma situação hipotética. O motorista, por exemplo, cometeu uma negligência. Por exemplo, dirigiu embriagado. Isso é crime hoje no país, o que é bom. Mas o problema é que a hora que o airbag foi acionado com defeito gerou um problema para ele. Uma coisa não tem nada a ver com outra, ou seja, são responsabilidades distintas aí, não é? Uma coisa é você dirigir embriagado, tem lei para isso, tem a fiscalização, enfim. A outra é você acionar um airbag, né, no momento de um acidente, por exemplo, ele não funcionar. Então, é uma falha que deve ser corrigida rapidamente para preservar a segurança do passageiro e também do motorista. Ou seja, não tira a responsabilidade da empresa. Não tira a responsabilidade. Porque isso é o funcionamento de um item de segurança, né? Exatamente. Então, o que tem que ser visto assim, esses recalls, eles demoram, justamente como eu estava falando, pós-venda, não tem reposição de peças, os carros são importados, isso não deveria acontecer. E, por outro lado, também não existe esse cruzamento dos acidentes que são causados por negligência, imperícia do motorista e por falhas nos veículos. Quem deveria fazer isso? É a Polícia Técnica? Deveria ter um cruzamento da Polícia Técnica, com todas as informações, deveria ter um cruzamento, inclusive, desses recalls, né? O Ministério da Justiça tem uma lista dos veículos, dos recalls, e também temos que acompanhar no Detran todos os veículos que sofreram recalls, eles também têm que ter informação para o consumidor. Agora, no momento que ele vai atualizar ali os seus registros. Uma última observação e uma pergunta. Está claro que o controle de qualidade das empresas tem falhado.
Não sei se é engenharia quem falha ou se é o controle de qualidade quem falha. Isso está claro. Então, as duas coisas têm que caminhar juntos. O controle da qualidade tem que acompanhar também o que está sendo feito. O pós-venda tem que ser monitorado também, né? Uma vez você coloca o veículo no mercado, percebe que tem problema, tem que chamar para um recall. Marinês, obrigado. Obrigado por ter comparecido aqui ao cenário econômico. Bom, e os trabalhadores poderão fazer empréstimo consignado dando como garantia o FGTS. Essa é a nossa última notícia de hoje, tá? O Ministério do Trabalho informou hoje que a liberação dos empréstimos vão ocorrer tão logo a Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo de Garantia, publique as normas que vão orientar esse tipo de consignado, de empréstimo consignado. A lei promulgada pelo Congresso no ano passado permite ao trabalhador do setor privado que deixe até 10% do Fundo de Garantia empenhado para o empréstimo. O cenário econômico fica por aqui. Acompanhe agora o programa Os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. A gente volta amanhã. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite.